Seja bem-vindo ao Constru Hub, o podcast da construção, um hub que interliga esse mundo diferenciado que é o mundo do material de construção. E hoje eu estou aqui ao meu lado do nosso patrono, Sérgio Domingues. Eu nunca mais falei aquele sobrenome. Errado, né? Tá certo. Você lembra? Tá certo. Lembra qual era? Claro que eu lembro, mas não não vou fala repetir não, para você não pegar de novo. É isso aí. Boa noite, Sérgio. Boa Como noite, é que você tudo tá, bem? meu amigo? Boa noite a todos. E aí, como é que estamos? Segmento fácil, né? Um fácil. segmento tranquilo, pouco particular. Com certeza. E por conta disso, hoje temos uma presença ilustre. Ilustríssima, porque além de ser uma pessoa, né, uma pessoa diferenciada, um estudioso do nosso meio, é uma pessoa que traz aí Você também se envolveu com essa pessoa no passado, né? Sim, trabalhamos um pouquinho junto, numa palestra, num curso que foi dado na Anamaco, e hoje ele está aqui para abrilhantar o nosso episódio. Vamos tirar essa pessoa e vamos da tratar... cartola, né? Da cartola, vamos tratar o nosso convidado de hoje, né? Deixa eu falar um pouquinho. Fala de quem é essa personalidade. Primeiro eu vou falar aqui o currículo. Vamos... Economista, pós-graduado em finanças, fundador da Universidade Anamaco em 2003, são lá 22 anos, docente palestrante internacional, realiza avaliação e recuperação de empresas, tem mais de 2.000 seguidores qualificados no Instagram, não é seguidor comprado. Opa. A gente sabe que o professor tem presença marcante aqui no setor. E eu estou falando nada mais, nada menos, e vou usar os termos que os meus professores gostavam de ser tratados, do excelentíssimo senhor professor doutor Joaquim Ramalho de Oliveira Filho. Após essa apresentação, seja bem-vindo, professor. Seja bem-vindo, professor. Muito bem, aumenta a responsabilidade, né? Obrigado aí pela oportunidade de estarmos juntos, né? Discutir nesse espaço tão oportuno, um segmento também tão importante para a economia como um todo, né? Que é o setor do segmento material de construção, que é o propulsor da alavancagem de toda e qualquer economia. Estou à disposição para... Pronto, pro. Dois nobres amigos aqui, esse público que está nos acompanhando, estou à disposição de todos para ver que nós podemos somar e aprender juntos. Usando esse gancho do público, agradecer você que já está aí no Constru Hub, segue a página do Instagram, não se esqueça, se inscreva em nosso canal, Sérgio. A inscrição é muito importante e o triplo C, que é o curtir, que o camarada quando entra curtiu, é porque ele gostou ali do assunto, do convidado, enfim. O comentário, que é muito importante. Nos ajuda. Ajuda demais. E o compartilhamento, é levar toda a bagagem do exímio, né, professor e doutor Joaquim Ramalho para você que está aí do outro lado, né, Sérgio? E não esquecer de se inscrever também para receber as notificações, né, os novos episódios e quem nós vamos trazer aqui no futuro. Cada vez mais nós estamos buscando melhorar o canal. E quem já veio no passado vai voltar também, tem muito tema que o pessoal pede para repetir, e nós estamos avançando aqui, está muito legal. Se você tiver alguma dúvida aí, tem uma playlist que está aí em ordem, né, por data, os nossos convidados do Constru Hub, vale a pena clicar. Salvo engano, nós estamos no episódio 10. Exatamente, o 10º episódio, seja bem-vindo. Muito bem, vamos começar com uma pequena pedrada. Manda. Professor, o que acaba acontecendo é que o segmento de material de construção, ele tem bastante necessidade, carência de profissionais que contribuam para o lojista, para que ele possa avançar, para que ele possa melhorar a gestão do negócio dele, a operação do negócio dele. E quando a gente cria uma diferença muito grande, né, cria toda essa pompa, e eu fiz a questão dessa, não que o senhor não tenha o título, né, mas questão de dar esse título todo, quando a gente cria toda essa pompa e circunstância, muitas vezes o lojista acha que não é para ele, que está muito longe da realidade dele, que ele não pode ter acesso. E eu particularmente entendo que não é a realidade, que esses lojistas eles devem e podem e é acessível. E eu queria muito a opinião do senhor, que eu sei que vai contribuir muito melhor e entender o que o senhor pensa a respeito disso. A questão do segmento como um todo, material de construção, nós contamos hoje já com mais de 156 mil lojas, movimentando em 2023, precisamos agora atualizar 24, mais de 222 bilhões de reais, né? O interessante é que, apesar dos 222 realizados, nós temos mais 310 bilhões a realizar numa demanda retraída. O que acontece? Esse é um assunto, ou esse tema só acontece aqui? Não. Nós temos algumas atividades fora
na Alemanha, nos Estados Unidos, no Mercosul, na África, e as questões são as mesmas. Não muda nada, só endereço. Falta de mão de obra, que é terrível, e falta de produto, por incrível que pareça. Então, tivemos agora algumas inserções em Munique, na Bavária, nos solicitaram mão de obra e produtos. Tivemos nos Estados Unidos, mão de obra, produtos. Tivemos na África, mão de obra. Isso no Brasil, mão de obra e produto. Então, existe uma questão oportuna, que é como se nós falássemos assim, se nós pegarmos um medidor de temperatura e identificarmos 38 graus, né? Estou bem ou estou mal? Depende. Se eu estava com 39, estou bem. 37, estou mal. Então, precisamos tomar um cuidado do olhar, né? Se olhar uma foto é uma situação e se olhar o filme é uma outra totalmente diferente. E essa questão muito bem levantada, existe a ótica existe a visão positiva e negativa. É negativa porque falta tudo. Mas por que é positiva? Oportunidades de negócio. Se você que está aí nos assistindo prestar atenção no seu quintal, no seu ambiente, você tem uma oportunidade gigantesca de melhoria, mas só não está sendo observada. E nós temos vários exemplos. Estamos aí, apesar da pouca idade, 30 anos trabalhando com avaliação e recuperação de empresas. No atual cenário, nós temos empresas crescendo 24%, 42% e assim por diante. O que muda? Olha como é rica a sua pergunta. Muda quando o lojista nos liga de qualquer região do país e fala assim, professor, a situação está difícil. Eu falei, pois não. Qual é a sua região? Eu estou na cidade de, sei lá, qualquer, Pipoca. Nós identificamos que Pipoca consome 50 milhões de reais de material de construção. E eu pergunto, qual é o seu faturamento? 200 mil, querido. A sua cidade consome 50 milhões, você vende 200 mil, o problema não é mercado. O que você precisa, aí sim, e essa é uma frase oportuna, né? Toda e qualquer empresa, anota essa aí, hein? Toda e qualquer empresa que não tiver humildade hoje de aprender vai ficar para trás. Todo funcionário que não tiver humildade de parar e aprender vai ficar para trás. Então, quando você consegue acompanhar esses programas, os cursos, os indicadores da Azure, todo esse contexto à disposição, você começa a aprender e a perceber que o mercado é enorme está no seu quintal. E aí você para de reclamar. E quando nós damos essa situação estatística, o pessoal, nossa, mas tudo isso? Tudo isso. Então, o momento é mais do que oportuno. Nós temos loja crescendo bem em faturamento, porém tomando atitude. Sem isso fica difícil. E com isso ganhando o mercado que está lá. E já existe. Que já existe, não precisa criar um mercado novo. Nada. Professor, o senhor falou algo que a pessoa fala, tem esses dados, é isso mesmo? Tem tudo isso, esse mercado todo? Então, a resposta é, tem muita gente navegando às cegas, é isso? Olha, eu costumo falar, já conversamos várias vezes, com aqui os nossos amigos da Azure, sem indicadores, você está no navio sem bússola. E o vento vai te levar do jeito que ele quer te levar. E você vai fazer o quê? Vai reclamar. Eu pergunto, mas é possível levar o navio para frente se o vento está indo para trás? Sim, basta saber o quê? Velejar. Então, os indicadores que a própria Azure implanta e que te sinaliza e dá esse norte, possibilita você ter uma visão diferenciada. O cimento é o mesmo, a tinta é a mesma, tudo é igual. O que é que muda? A essência. E a essência hoje, se nós formos, de novo, ou na Europa, ou na África, ou nos Estados Unidos, ou no Mercosul, a essência é a mesma. A pessoa mais importante para a empresa é o cliente. A pessoa mais importante na empresa é quem está à frente do cliente. O que é que você está fazendo com aquele que está na frente do cliente? Para e na. O que acontece? Você faz toda uma estrutura e a pessoa que realiza o sonho do cliente não está preparada. Morremos. É isso mesmo. Eu fui convidada para um almoço, num restaurante, só dá para ir a convite. Eu não sei o pessoal da Azul, é diferente, mas só dá para ir a convite. É outro naipe, professor. E é um restaurante fantástico, mas pela atitude do garçom, eu não volto mais. O que aconteceu com a cozinha internacional? Morreu por uma atitude. Ou seja, a pessoa que estava representando todo aquele esforço não soube fazê-lo. E eu perdi a vontade de voltar. Então, a sua empresa está nas mãos daquelas que você, cuidado, não está preparando para isso.
E na Azure, o que eu digo para o meu pessoal, e aí um recado lá para o nosso pessoal, a nossa empresa está na mão do pessoal de suporte, que é quem tem o contato direto com o nosso cliente no dia a dia, que resolve as questões mais urgentes, né, que resolve as necessidades do dia a dia, e isso a gente preza bastante, porque sabemos que é nessa hora que o cliente ele vai fazer a diferença ali com o atendimento e vai poder resolver as questões e ter a melhor imagem. Não adianta o software ser bom, ser estável, ter recurso, ter indicador e não ter atendimento. Né? Essa questão do software, se me permite só uma observação, né? A maioria das empresas não consegue extrair mais do que 30% do que o software oferece. Por quê? Não se prepara. Nós temos um medidor, desculpa cortar o senhor, só para enriquecer. Nós temos um medidor, o cliente quando ele entra nas funções, nós criamos uma pontuação para ter uma média ponderada, é isso aí, 30%, 40% de utilização. Quer dizer, não passa disso. É incrível. E aí vou dar um dado melhor. E é no mundo isso, não é só aqui. E vou dar um dado melhor. Quem mais usa, tem mais rentabilidade. Óbvio, né? Mas acontece. Então você mede e percebe, quanto mais usa, mais oportunidade tem. É a questão do termômetro, né? Anota lá de novo vocês, em 32% do custo da sua loja aí, ó, é dinheiro jogado fora. 32%? 32% do custo operacional é dinheiro jogado fora. Você vê, nós assumimos muitas vezes as empresas e depois de um ano, a média a gente devolve, né? Certo. Porque fazendo a recuperação e assim por diante. Quando você conhece alguns caminhos, você já recupera a parte dos 32%, já começa a dar resultado. Agora, você vai trabalhar o finanças, o marketing, o RH, tudo. Mas o principal fator de fazer a verdade chama-se pessoas. Se não tiver engajada, não adianta. Não adianta. E aí, em contrapartida, nós temos pessoas maravilhosas querendo dar resposta e a empresa inibe. Olha, interessante. O chão quer, a direção quer, mas o meio de campo não está disposto a querer. E aí você morre. É incrível, né, rapaz? Como Sérgio, professor, alcançar, se o senhor me permite, esse equilíbrio entre a empresa, ela quer resultados, ela tem até profissionais capacitados, mas é o que o senhor falou, a bola não está tramitando ali no meio campo. Isso aí. Nós realizamos nas consultorias duas alavancagens, o diagnóstico organizacional, que é o ambiente, e o econômico financeiro, que são os indicadores, etc. Né? E aí cruzamos as informações. Nesse cruzar as informações, você tem que tomar posição. E como consultor, eu tive a oportunidade de demitir donos de empresa. Aí eu falei, mas o senhor está mandando embora, professor, agora? Não, estou falando sério, agora. Mas por quê? Quando ele fala por quê, abriu a porta. Por que você está fazendo isso? Mas você fazendo isso? Eu estou fazendo isso? Perceba. Não é que ele faz com a intenção de fazer, é que a rotina mata. O varejo, o Sérgio conhece bem, varejo é para poucos. É na raça, é no peito, é na vontade. Não para falar, vamos dar uma respirada, viu o que acontece? E aí é a briga da Azure de colocar os indicadores e o pessoal não para observar os indicadores. Então fica difícil. Né? E a resposta do professor está implícita ou explícita até ali no meio de toda a fala, quando você diz como fazer. O como fazer é fazer todo dia. E essa é a dificuldade. Se você não tiver alguém ali cuidando do processo, cuidando daquilo que se pensa, cuidando da vontade de chegar em algum lugar, não vai acontecer nada. O que a gente percebe, às vezes, algum cliente nosso, ele vai e foca em algumas operações e ele vai com toda a força. Aquilo produz um resultado. Mas dali um tempo ele começa a esmorecer naquela rotina e naquela atividade e tudo volta ao normal. Então essa persistência diária grande, tem uma frase que diz que treinamento ou consultoria é bom, né? Mas é como escovar o dente, tem que ser todo dia. Se não fizer, não adianta. Treinar uma equipe e daqui 2 anos vou treinar de novo, nesse intervalo tudo se perde, a equipe se renova, o conhecimento... E quando o professor fala em 32%, não é porque ele acredita que seja, né? Eu tenho certeza que o senhor pega na realidade dos trabalhos que o senhor realiza. Então... Nós tivemos vários clientes, né? Um deles me assustou, a questão de 2 semanas, nós nos encontramos depois de um bom tempo. Começamos lá na Bandeirante, depois fomos para Faria Lima com Juscelino Kubitschek, etc. E eu tive lá a oportunidade de termos 2 turmas de MBA in Company. E ele voltou a entrar em contato. Ô, professor, falou, que saudade, quanto tempo. Poxa, que bacana, né? Sim. Foi aí que ele me revelou que a empresa, durante os 5 anos, nós estivemos lá com 2 MBA, ele multiplicou o resultado, o faturamento 15 vezes.
Eu falei, mas você tá falando sério? Eu falei, 15 vezes, professor. Você não tem ideia como foi positivo aquele MBA. E nós saímos da Bandeirantes para Juscelino Kubitschek, ali é um espaço maravilhoso na Faria Lima, né? E eu falei assim, mas o grande percursor dessa história, o grande capitão, foi a sua atitude de querer entender que a capacitação com os indicadores e o engajamento do pessoal, não tem como, você vai crescer. Olha um dado interessante que nas consultorias, né? Quando nós iniciamos a primeira recuperação, nós colocamos alguns indicadores, que é o termômetro. A primeira coisa que eu faço, eu ponho aquele indicador. Fugiu dali, vamos conversar. E tem alguns que já sinalizam, né? Quando a empresa entende o seu posicionamento, ela aumenta pelo menos 15% as vendas. Só dela ter essa percepção. A melhor loja do Brasil hoje vende R$ 3.300 por metro quadrado. Você que está nos assistindo, R$ 3.300 por metro quadrado. Quantos metros tem a sua loja? Multiplique por 3.300. Você já está faturando isso? Então você está errado. O senhor pode dar um spoiler? Quem é essa loja? Não. Sim, é a melhor do Brasil. Acho que não sei se é conveniente. 3.300. R$ 1 milhão por dia. 3.300. Se nós estamos falando da mesma loja. Uma loja de 600, vamos falar, 600 metros quadrados. Tem que faturar quanto? 1.900.000. Dúvida? 2 milhões. Tem que faturar. E não é um home center. Mas tem que vender. E não é um home center. Mas não dá para vender. E aí você fala do posicionamento, né? Sim. O que acontece? Tem empresas que querem ter o melhor produto, o menor preço, a melhor qualidade. Ele quer tudo e não tem? Nada. Então, quando você vai na loja, você vai ouvir o cliente. Falou tudo. Você vai no cliente falando assim, querido, vem cá, por que você compra nessa loja se ela não é o menor preço? Porque aqui eles entregam o que eu quero e na hora que eu combinei. Que ali é um... Opa! Então você já não vende mais produto. O que você vende? Entrega. Logística. Então, tudo que você tem que fazer é sobre logística. Todo marketing, propaganda, publicidade, logística. Voltado para logística. O cliente já comprou. O que o lojista faz? Menor preço, menor qualidade. Não. O cliente está comprando logística, não está comprando preço, tanto que ele paga mais só porque você entrega. Você entrega Percebe? No dia e na hora. Sim. Aquela história, né? Como é que chama? A Casa Bahia vende o quê? Carne. Prestação. Parcela. Não vende, ele quer parcela. Ninguém quer. Quantas parcelas? Percebe? Eu tenho alguns clientes. Posicionamento. Tem alguns clientes que falam quanto que faz à vista, né? A indústria. A indústria não quer o seu dinheiro à vista, ela quer a rotatividade, ela quer te vender no boletão mesmo. E aquilo que o cliente interpreta por preço é o que ele paga, é a representação monetária. Tem uma fórmula para isso, né? Dividido pelo benefício. Quanto mais benefício a loja entrega, menor a percepção de preço o cliente tem. E você é isso vê que o lojista tem que trabalhar. Por isso que a linha de frente é fundamental, né? Nós fizemos clientes ocultos em 42 lojas. 42 lojas. E o cliente oculto ia com orçamento de 1.200 a 8.200. O cliente chega na loja e fala assim, eu quero fazer um banheiro gourmet. Sabe quantas pessoas perguntaram que era um banheiro gourmet em 42 lojas? Poucas. Ninguém. Qual foi a venda máxima? 2.000. Por que não atingiu 8? Porque ninguém perguntou o que é um banheiro gourmet. Mas o que é um banheiro gourmet? Se ele pergunta, não, eu quero fazer um banheiro do lado da churrasqueira. Pô, isso é só isso. Pô, aí você já imagina o banheiro, a churrasqueira, o espaço, a cobertura. Olha a amplitude de venda. Então, por mais que você tenha lá 20 mil itens, 30 mil itens, está tudo errado. Se você não tiver propósito, o que você está vendendo? Nós tivemos uma loja que estava com 15 mil itens, né? Aliás, são todos alunos. A professora me dá uma luz, vamos bater um papo, tomar um café. Aí chegando lá, falando assim, eu estou cego, eu não tenho nem bússola. O que eu preciso fazer? Eu falei, então já sei o que fazer, pôr uma bússola, né? De 15 mil itens, reduzimos para 7.500 e aumentou a venda em 42%. Por quê? 15 mil itens para quê? Porque tem lojas falando assim, eu tenho 50 mil itens. Tá, querida, mas quanto custa ter isso? Ah, mas quando eu vender eu vou ganhar dinheiro. Quantos anos? Você não vai vender isso. Na minha cidade, onde eu morei por mais de 30 anos, existe lá ainda um lojista. Ele foi conhecido como, você conhece, o Joel de Souza, Santa Isabel. Sei. 77 anos de existência, aqui tem de tudo. Começou lá na época do Tá lá na Praça Central de Santa Isabel. Central.
hoje não, há uns anos, já tá com o Neto, né? Com o Fabrício. Então, mandar um abraço pro Fabrício. E o Fabrício deu um cavalo de pau, realmente, né? Eram muitos, quase 20 mil itens, 25 mil itens, uma coisa assim. Hoje o Joel de Souza, uma loja, né, quase centenária, tá quase com 80 anos já, ela se transformou numa loja de acabamento. Então é um outro negócio. Aí eu fico imaginando, né? As pessoas, né? Por exemplo, poxa, mas eu vou lá e eu não encontro mais aqueles itens. É necessário, professor, às vezes você se remodelar aos tempos, em cima disso que o senhor está falando? Ou a pessoa pode dizer, pô, eu vou perder minha essência, porque aqui a loja tem tudo, né? Então, mas a essência hoje se resume na última linha. Porque se você está satisfeito com o que você retira do seu salário, não significa nada de remunerar o capital que você está parado. É dinheiro parado. Muito dinheiro não tem parado. nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, quando você é contratado para resultado, não tem romance. Não tem conversa. É resultado. A última linha. Tirou o que eu ia dizer, né? O tempo do romantismo Não é? acabou, né? Antigamente isso Concordo. era interessante. E aí, olha, uma coisa importante assim, as tratativas que nós temos para recuperar a empresa, nós tivemos agora uma ação numa indústria. Reunimos lá o pessoal de vendas e tal, e, bom, deu 24% de aumento de vendas, já está no segundo turno de trabalho. Mas o mundo não vai acabar? Vai, mas daqui a 2 bilhões de anos. Eu quero saber hoje, o que eu preciso fazer hoje. E reunimos a equipe de vendas lá, regional, e vendedor é tudo um macaco velho. Eu acho 10 trabalhar com essa turma, né? E estavam lá os donos, a diretoria, os vendedores, representantes, etc. Eu comecei a falar da palestra, aí chega uma hora que quem trabalha aqui em Guarulhos? Aí 3, eu sou de Guarulhos, pô, que bacana, tal. Quantas lojas vocês atendem? Nossa, já estou com 30 lojas, o negócio é... Falei, querido, deixa eu dar uma pequena orientação para vocês. Aí Cortou a empolgação. Aí puxei na tela, Guarulhos, 1.704 lojas. Quantas vocês estão atendendo? 30. Aí o dono estava presente e falou, por favor, o senhor pode contratar uma equipe para fortalecer, porque não dá 30 para 1.700, alguma coisa está errada. Nossa. Foi na ferida. Que é de São José? Eu atendo. Aí já foi, eu atendo, já começou. São José tem 570. E aí, quantos estão? Percebe? Só que ao mesmo tempo, eu falei, querido, presta atenção. Eu estou te dando o mapa da mina. Você pode multiplicar seus ganhos por 10, 20 vezes. Você não sabia que lá consome 1 bilhão e 400, está vendendo... Espera um pouquinho. E aí você começa a dar Aí vem a bússola. Só que a bússola não adianta também estar vendas, se não tiver os indicadores. E é interessante, até o Sérgio tem muita experiência nisso também, que quando nessas reuniões vem o contador, o dono financeiro, os herdeiros, vem todo mundo, né? Aí eu peço para mostrarem lá, como é que está o desempenho? Ah, está aqui a curva ABC, a curva não sei o quê, né? Eu falei, mas desculpa, para que serve a curva ABC? É para mostrar o que vende mais. Eu falei, mas o que me interessa vende mais? Eu quero saber o que põe arroz e feijão na mesa, né? Mesa. E aí eu faço, lá, pega essa coluna vezes essa, etc. Aí muda e põe em ordem decrescente. Quando eles percebem em ordem decrescente quem é a verdade na empresa, do tipo, número 1, vitrô 1 metro por 1,20 m. Número 2, até o último. E eu falo assim, ó, agora vamos lá. Vamos dizer que tem 15 mil itens, né? Aí você fala, tá vendo? Até o número 800, aqui você zerou a sua empresa. Do 800 até aqui, o resto, querido, vamos pensar 2 vezes, você vai ficar na empresa. Ele fala, meu Deus, eu estou perdendo energia com coisas que não têm sentido. Percebe? E olha, uma loja que mantinha um bom espaço, essa foi maravilhosa, essa foi romântica. E um espaço para trocar a resistência do chuveiro. O cliente fica feliz, leva o chuveirinho, resistência nova, volta para casa. Falei, quanto custa esse espaço na sua loja e quanto gera de resultado cada metro quadrado? Experiência. Acabou essa história de trocar... Pô, resistência de chuveiro, não é, é legal, mas para quantos? Você me permite, o professor falando, a indústria está sofrendo esse, digamos assim, esse revés. Em 2021, ali, início da pandemia, 2021, ela chega no mercado mostrando as suas garrinhas. Eu digo a indústria cerâmica. Formatos gigantescos, lastras gigantes, coisas novas. O mercado por si só foi se provando. E a curva ABC foi mostrando que realmente quem manda no jogo.
2025, não tem para onde correr, não tem mais para onde correr. Formato, fazer o que mais? E aí ela vai entendendo que o mercado brasileiro ainda absorve, consome muito ainda aquele produto de um formato médio ou um formato até menor. No exemplo que o professor está dando, um cliente nosso consultivo, ele vai saber com o que eu vou dizer, usando uma área nobre da loja para vender produtos que não vendem mais. A história de produto antigo, pegou a área nobre da loja, vários produtos que, se somar tudo, não deve dar 10 mil reais. E eu disse a ele, vamos fazer uma conta. Se você tirar esses produtos desse metro quadrado, dessa área nobre, na frente do caixa, e colocar um produto que vai gerar o que você vai ter de lucro em um mês, pagou tudo que você tem, que você jogou fora, o resto é lucro e está lá 2, 3 anos. É. Então, às vezes, o cliente, o lojista, né, ele não enxerga o óbvio que está na frente dele, mas deixa eu dar uma volta para trazer num ponto de interesse meu aqui particularmente, que eu queria aproveitar a oportunidade do senhor aqui. O senhor tem falado de vento, de barco, de caravela, de bússola, e tem uma curiosidade linguística que obiportus, nos tempos das caravelas, era como era chamado o vento que direcionava os barcos em direção aos portos. E os marujos, quando percebiam esse vento e sabiam que estava na direção do porto, chamavam esse vento de obiportus, pura curiosidade. E daí veio a palavra oportunidade. Então, já que as caravelas estão sem vento correto e a oportunidade se faz necessário, como fazer? A grande realidade do nosso lojista de 200, 300 mil reais, 400, 500 mil reais de faturamento, que tem lá 5, 10 colaboradores, como ele fazer ele perceber essa oportunidade de ter acesso à informação qualificada para ele poder receber orientação. Eu vou insistir, como é que a gente chama? Porque quando a gente começa a teorizar, eu percebo que muitos se afastam, muitos se encolhem. Como é um desafio, e eu estou tentando, eu não consigo encontrar muitos caminhos, estou tentando de novo aproveitar a oportunidade do senhor aqui. Como fazer? Às vezes sinalizar que ele vai ganhar. Tem um case interessante, sem querer me alongar, isso já não é uma pergunta, é um discurso, mas teve um consultor nosso fazendo uma venda e ele abordou um lojista no dia a dia, que não é uma hora agradável, ele está sempre muito ocupado, mas ele disse assim, tem um software para te oferecer, vai te ajudar a organizar melhor seu negócio, vai organizar isso aí, e o lojista, não, para encurtar a história, ele começou assim, não, mas vai te ajudar a organizar, você não quer? Não. Vai te ajudar isso, você não quer? Não. Chegou uma hora ele falou assim, mas vai te dar mais dinheiro, você não quer? Qual foi a resposta? Não. Então assim, o lojista já não estava sabendo nem o que estava respondendo, nem dinheiro queria mais. É isso mesmo. Então, como tirar, né, esse tem sido o grande desafio. Como tirar? Nós temos dois momentos, né? Um que ele puxou, que é a questão da indústria, que a indústria não sabe falar com a loja não sabe falar com o cliente não sabe o que compra. Então, o maior interessado nessa resposta é a indústria. Agora, quando nós diminuímos esse espaço entre indústria, loja e o cliente, você fatalmente vai buscar os 310 bilhões parados e assim por diante. As indústrias, todas as grandes, eles falam, professor, nos ajude a buscar isso. Só que para buscar isso tem que responder essa questão. E essa questão ela é facilitada quando você fala assim, que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. De novo, as palavras convencem, mas o exemplo não tem jeito. E eu fui numa loja de um aluno, numa comunidade, né? E fazendo a visita, tomando café, a gente vai chegando fazendo aquele olhar crítico, né? Falando assim, querido, qual é o seu número? Ah, professor, estou aqui, tá difícil, estou com 600. Aí, falei, vou dizer uma coisa para você, eu vou te dar 2 números para você perseguir, eu quero 900 e 1.300. Professor, não existe isso. Vou deixar claro, hein? Eu vou voltar outras vezes aqui, eu quero 900 e 1.300. E aí ele, não sei, comprou a ideia. Ele já passou os 1.300. Só que acontece, ele se mexeu. Porém, se você pegar alguém e falar assim, você não existe, vem cá, vamos no exemplo. Na hora que o exemplo chega e fala assim, meu Deus, ele consegue porque eu não, aí ele tem que assumir, fala, eu não vou porque eu não quero. Não é porque o mercado não existe, é porque eu não quero. E agora, qual foi a mágica? A humildade. Que a maioria acha que o mundo vai acabar e não conhece, ele não tem noção do tamanho da oportunidade. Então cabe a nós, falamos, olha, o mundo é esse, vamos resolver essa questão, né? Mas só que o dia a dia é difícil, não é fácil.
Nós estamos com preço errado, nós estamos com estoque errado, nós estamos com propósito de venda errada. Nós temos vendedores que não são e não querem ser vendedores, mas precisam ganhar aquele pouquinho para se manter. Tem toda essa dificuldade. Só que, ao mesmo tempo, ele entrou numa situação que ele está se desgastando por ele mesmo. Então, quando ele sai da rotina, por isso que é importante, vamos levar ele para a Alemanha, para a África, para os Estados Unidos, para algum lugar para falar, meu Deus. Ou na loja que deu certo do lado. Vai pro interior. Tem várias lojas que deram certo. Por quê? Porque ele começa a perceber, poxa, foi isso que ele fez? Falei, Então, o que você está vendendo? Tinta? Não, venda a casa pintada. Mas eu não sei pintar a casa. Não é isso, querido. Vendo o sonho, né? O que você precisa para vender a casa? É você que vai pintar? Não. Quem que está aqui junto para vender com você? O pintor. Mas o pintor vem... Gente, nós temos pessoas... Eu tive aluno, olha que interessante. Aluno do MBA falou assim, professor, eu vou vender na comunidade. Poxa, agora eu gostei da ideia. E ele foi na comunidade, ele levou uma maquininha de financiamento lá, e chegou na lojinha e falou assim, querido, o que eu posso te ajudar? Eu tenho que vender aqui, preciso de R$300 para comprar cano. R$300? Tá, mas você tem cartão de alguém, do tio, do primo, da avó? Tem da minha tia, pega o cartão da sua tia lá. Passou o cartão, ele entregou os R$300. Você quer pagar 6 vezes? Eu te faço em 6 vezes. Rapaz, levou 15 dias, quero mais 300. Já vendeu aquele, já pagou, começou a... Percebe? Pergunta, nós fizemos isso como modelo várias vezes. Sabe qual é a inadimplência? 0. Agora, a melhor loja do Brasil, por exemplo, 95% ele vende para quem? Ele vende para quem? Metro quadrado. Para o instalador, pintor, eletricista. E aonde geralmente esse pessoal mora? Na comunidade. Então, são excelentes profissionais e pessoas maravilhosas, cara. Então o alvo está errado. Percebe? Ele acha que o mundo é da porta para dentro, não, o mundo é para fora. Agora, tem uma observação importante. A indústria que tanto nos solicitam ajuda está com o olhar errado. E eles reconhecem isso. A indústria acha que entregar o produto na loja resolveu a venda. Não. O olhar da indústria tem que ser quem? O cliente. A loja é o palco do segmento. E ele não quer usar isso. E tem a briga agora com as vendas diretas. Sim. Matar a loja. Tanto que está tendo esse movimento em Brasília, com as frentes parlamentares, aquela história toda. O que é um contrassenso no setor, né? Concorda? A indústria dando um tiro no pé, não privilegiando o menor. Agora, você tem lá, nós somos 156 mil lojas, mas 350 mil pontos de venda. Olha o tamanho da área para você fazer um espetáculo. E depois fica... Um segmento carente no Brasil. Nós temos um déficit habitacional gigante de reforma, de construção, e um segmento que não para de crescer. Sérgio, olha que interessante. Se nós sairmos agora daqui, agora, andarmos 500 metros no entorno do estúdio. Vamos fazer amanhã, porque à noite não dá, né? Vamos ver amanhã de manhã, a gente vai dar uma volta aqui, 500 metros. Todas as casas precisam de alguma coisa. Quem visita? Ninguém. Nós fizemos uma campanha uma vez, uma loja, cheguei na loja para fazer Eles faturavam 1.400, caiu para 600 e queriam ver o que estava acontecendo, né? E aí era o pai brigando, o outro separando, a filha, aquela natural, né? Então você tem que operar a família e a empresa. E teve um dia que eu falei assim, vamos vender energia? Professor, vender energia como? Quem é um bom vendedor aí? Aí eu falei, você vai fazer venda externa. Você vai nos hotéis e motéis, mas não é para usar, não. Você vai nos hotéis e motéis vender energia. E quando você fala vender energia, o cara fala, pô, isso é economia, me interessa. Então, eu estou aqui para vender energia, tá? Mas o que você tem para economizar? Né? É simples, vamos colocar as lâmpadas LED aqui, você vai gastar menos. E o cara trocou, deu certo. Case, já foi no outro, já está economizando lá, vamos economizar aqui também. Então, eu acabei vendendo um volume enorme do quê? Aqueles mais simples que ainda usam chuveiro, troca o chuveiro, põe chuveiros mais eficientes, ar-condicionado. Não é isso? É. E aí você vendeu lâmpada, mas qual era o tema? Energia. Chamou atenção, pronto. E pronto. Agora, tem que se mexer, né? Eu tenho um cliente que... Obports, né? Oportunidade. Eu tenho um cliente que cresceu 50% o faturamento só focando em condomínio. O senhor fala em casa, ainda a casa tem um certo esforço adicional, mas um prédio você vende para o prédio e para os apartamentos do prédio. 50% do faturamento dele cresceu, se especializou nesse tipo de atendimento, montou uma rotina, gente dentro da equipe dele focada nisso, atendimento rápido, prático,
Nós temos toda uma estrutura montada para que o síndico tenha controle daquilo que está sendo comprado, ele tem clareza com o cliente, é transparente a operação. Fez o quê? O diferente. Não ficou ali esperando a coisa acontecer, tomou uma atitude. Professor, vamos entrar numa outra seara aqui, que é um pouquinho da sua história também. O senhor é conhecido como um especialista em recuperação de empresas, não é isso? Também. E também, né? Mas o senhor iniciou sua trajetória lá uns trocentos anos atrás, digamos assim, com a tal da Universidade Anamaco. Fala um pouquinho desse trecho pra gente, para contribuir para os Olha que interessante, espectadores quando eu aqui. estava fazendo o mestrado, um amigo de sala de aula falou assim, nossa, o mercado que eu atuo está parado, não tem nada. Eu falei, que mercado é? Eu falei, material de construção. Eu falei, posso fazer um projeto? Eu falei, pode. Ele falou, pode, né? Peguei e fiz um projeto de uma pós-graduação. Então eu fui ao mercado, perguntar o que o mercado queria, para depois montar o curso de pós e apresentei a ele. Ele pegou o curso e falou assim, vou levar lá na Castorama. Ele era diretor da Castorama. Adoraram. Falei, opa, primeira perninha. Porque a cadeira com uma perninha não fica em pé. Não. Com duas não fica em pé. Com três já equilibra. Cada Então a um- primeira eu conquistei. Peguei o projeto, falei assim, vou na FAAP. Né? FAAP é referência, tal. A FAAP, peraí, aprovado. Opa, duas perninhas. Eu preciso de uma terceira. Foi aí que eu conheci o professor Natal, né, lá na Macro. E o Sérgio, que era o meu colega de sala, falou assim, vou te mostrar uma pessoa, vou te apresentar o professor Natal, que ele é da área, do segmento, da associação. Nós fomos lá. Ele, na hora, está aprovado. Opa, três perninhas. Já teve equilíbrio. Isso. Aí eu falei assim, agora vamos lançar uma pós-graduação para o segmento material de construção em abril de 2003. A primeira coisa que eu ouço, pode esquecer, professor. Você acha que um executivo de grandes empresas vai estudar pós-graduação de material de construção? Olha, eles aqui vão dizer, minha proposta diz que sim. Aí lançamos, resultado, primeira turma de pós. Nossa, você imagina, né? O PIB na sala de aula, olha a oportunidade. Isso em 2003. 3. Aí começamos, 2004, pós-graduação e etc, começamos a avançar. 2004, 2005, nós fizemos a transmissão ao vivo pelo celular do primeiro Congresso Brasileiro de Material de Construção, no Elis Regina. Quando nós falávamos pelo celular, isso não existe. Vamos lá, Elis Regina, olha o meu desafio, cara. Patrocínio do Bradesco e tal, né? Aí o professor Natal lá no palco me chama, né? Vamos chamar aqui o professor Joaquim, eu subo. Pessoal, solta lá. Abre, quem tem celular aí pode começar, né? 8, 7, 6, bum, tá no ar. Pô, 2004, 2005. Ninguém entendeu nada. Hoje todo mundo brinca com a TV no celular. Então, percebe? Eu talvez estivesse fora do tempo. Mas a ideia avança, não vai parar. Então, quando você fala, você começa a dar os exemplos com o modelo e arrasta, é que, por exemplo, a própria questão que o Sérgio põe na mesa, né? Você está vendo essa empresa aqui? Cresceu 18% porque fez isso. O cara fala, peraí. O peraí é importante. Só que nós temos o vento contra. O que é o vento contra? Não tem jeito, né? As vaidades, aquela história toda. O segmento ele é tão expressivo que ele se perde. A associação vai para um lado, a rede A vai para um outro, a rede B vai para um outro, sabe? Começa a dispersar energia sem objetividade e começa a bater cabeça. E tem frases que eu já ouvi por vezes do lojista falando assim, eu quero arrancar o couro da indústria. Gente, vocês estão esquecendo que loja e indústria só tem um foco, cliente. E a empresa, a indústria não é bobinha. Ninguém concorda? Né? Tá cheio de informação, sabe mais do não mercado do que... Agora, se você fala assim, indústria, eu quero agora, eu tenho aqui indústria que atende 23 mil lojistas. Eu quero dobrar esse número de lojas. Você vem comigo? Ela vem. Me dá seu plano. Ela vem. Agora, não adianta falar assim, eu quero arrancar o couro, porque você vai matar quem? Fica um correndo para cá, o outro corre para lá, e não existe. Então, a única que eu entendo... A única bandeira para alinhar o segmento é a educação. Eu, até em momento oportuno, conversando com o Sérgio nesse sentido, né? A Azure Universe é uma forma de você alinhar o discurso para o segmento. Óbvio, na hora que ele entrar para alinhar o segmento, ele precisa de ferramentas para atuar. Aí entra o sistema. E não o sistema.
Porque o sistema, o cara já não tira 30% do sistema, ele não dá o devido valor. Uma ferramenta ali. Ele tem uma ferramenta maravilhosa, ele não consegue extrair. Não consegue. Porque ele não entende. Ele está no dia a dia ali de querer. Tem ar-condicionado e ele anda de janela aberta. Não é? É. Isso aí. É muito Aliás, difícil. rapaz, Às vezes é o consumo, hein? Acho que uns 7 anos atrás eu fui convidado para fazer uma palestra lá em Mato Grosso. Eu não conheci Mato Grosso, fiz 15 ou 17 palestras, andei bastante. Demais, hein? E a partir do mês que vem eu volto a fazer mais uma rodada de palestras lá no estado de Mato Grosso, né? E aí veio essa questão, né? Tem loja em Mato Grosso que você fica 2h30 numa boa comprando, olhando. Tem hora que você tem loja que você entra e não fica 10 minutos. Aí você fala assim, querido, o seu cliente não fica 10 minutos põe um ar-condicionado. Não, é custo. Tá, mas com 10 minutos você vai vender o quê? Só o prego azul, querido. Se você pôr um ar-condicionado, o cara fica aqui dentro e ele vai comprar. Percebe a lógica? A percepção, né? Agora, aquela lógica do cérebro, né? Que vai te jogar sempre. Essa é uma história que aprendi e sempre passa. O cérebro sempre joga para a direita, né? Até para escrever. Então, se ele joga para a direita, as ofertas têm que estar na esquerda, sempre. E na época eu fiz uma pesquisa qual era a melhor loja para comprar em São Paulo. E a loja mais gostosa era a C&C. Ou sabendo não, ou de forma acidental não, eles fizeram o seguinte. Na C&C, ali na Marginal, né? Você entrava, virava à esquerda. Defrontava com uma exposição de velas coloridas e aromatizado. Gostosas. O cérebro, que gostoso. Que era gostoso mesmo. Aí você anda na loja. No meio da loja tinha um café. Café, você para e começa a olhar as coisas. Nossa, esqueci disso. Olha o piso. Nossa, é um momento oportuno de vendas. Resultado da loja mais gostosa. E outros 2 home center, o café é externo. Então você fica 2 horas dentro da loja, passa no caixa rápido, que é lento, e quando vai tomar um café, né? tem uma pessoa que atende, cobra, dá o troco, lava a xícara, tá não sei o que, você fala, pô, que loja chata, morreu ali. Morreu ali. Por causa de uma economia que não tem Quase sentido. falei o nome de uma aqui. O consumidor, ele precisa ter todo o tempo do mundo para comprar com tranquilidade, mas uma vez que ele decidiu a compra e quer pagar, ele tem que ir embora rápido, no tempo dele. Né? O lojista tem que fazer o trabalho para reter ele dentro da loja dele. Conquistar, manter e reter o cliente não é custo, é investimento, professor. Né? Sérgio, você sabe que me lembrou uma coisa? Tem clientes que pesquisa que ele não vai na loja, ele vai no vendedor. Sim. Ele gosta do vendedor. Porque o cara que tem vendedor que é vendedor. Sim. Então a classificação de vendedor é média, tá? 20% dos vendedores vendem. 70% cumpre horário. 10% se faltar, você nem vai saber que ele não foi. Ele foi. Só que esses 10% é importantíssimo na sua empresa. Por quê? Quando você quer alavancar alguma coisa, o que você faz? Corta os 10, os outros se mexem. Sim. Por isso que é importante. Então, de forma até repetitiva muitas vezes, porque é um exemplo clássico, né? Você vai numa loja e fala assim, pô, eu quero ir ao banheiro. Pô, banheiro de loja é assustador, cara. E o melhor lugar para vender é um banheiro. Não o cara é uma tá boa sentado e fala deixar assim... uma boa exposição, né? Não é? O cara senta no meio e fala, meu Deus, eu quero um banheiro desse na minha casa. Tem uns que o cara entra nem entra, parece ter um jacaré querendo pegar o cara, não pode. Então são formas de otimizar. A coisa mais... A cabeça, você começa a ir nas lojas, né? Você tá aqui, tá lá, você tá andando. Agora é interessante, né? O que nós mais temos, o que é mais importante na vida é o tempo. É o tempo. Tirou o seu tempo, acabou, filho. Acabou tudo, né? Eu pergunto, quanto vale 1 minuto a mais do cliente dentro da sua loja? Vale ouro. E o que as pessoas fazem? Espanta o cliente. Nossa, tem coisas erradas. Tem layout, quando você muda o layout, tem profissionais na área nesse sentido, né? A média vai de 35% a 50% o aumento de movimento pelo mudar do ambiente. Agora, tem erros, corredor sem saída, prateleiras altíssimas, tem gente que passa mal quando vê aquele monstro, se ele entra no corredor já sai. A loja é alta, ele põe a lâmpada lá no teto, poxa, você tem que iluminar o produto. Então, são detalhes que você fala, não faz diferença. Não, faz diferença. Um pouquinho de cada atenção a cada item desse, certamente vai dar um... Então a educação, acho que o Sérgio também
abraça a causa, é a melhor ferramenta para esse mercado conquistar mais 310 bilhões de reais. Não tem jeito. Deixa eu contar um case para o senhor, que eu já contei num outro episódio, eu vou repetir aqui só pelo gancho daquilo que o senhor está falando. Certa ocasião tinha um lojista contratando o software e no momento da contratação ele dizia que ele precisava que a venda fosse muito rápida. E aí, o pessoal que estava lá comigo demonstrava a venda rápida, ele queria mais rápido, até que uma hora eu intervi e falei, peraí, mas explica por que você quer essa venda rápida. Não, porque eu tenho muito cliente, entra um atrás do outro, eu preciso atender ele rápido para que o meu vendedor atenda rápido o próximo. Aí eu falei, então espera um pouquinho, vamos fazer uma conta. Eu já sabia o faturamento dele, estimei um crescimento lá, ele colocando mais 3 vendedores, que ia ter uma despesa adicional de tanto, mas que ele ia vender tanto a mais, ia ter tanta margem. Resumindo, ele ia ter uma sobra ali de 20, 30 mil por mês. Ele se espantou com o que eu disse, parou de querer que aquilo fosse rápido, não só fechou o software, e aí não é nenhum mérito que eu queira por isso, mas depois ainda agradeceu pela mentoria. Ou seja, o lojista, às vezes, ele não está vendo o óbvio debaixo ali da frente dele para ele poder fazer. Né? Então, faz sentido. O cliente tem que ficar na loja, o cliente tem que ter um ambiente agradável, tem que ter todos os recursos ali para ele poder comprar à vontade. Né? E a experiência é interessante, né? Porque quando você inicia um trabalho, você tem que ter o diagnóstico de ambiente. Como é que está o ambiente interno? Né? Se não tiver legal, não adianta, o resto esquece. Mas quando você sabe do porquê não está num ambiente gostoso de atuar, aí você começa já a atuar de forma mais objetiva. Né? Você começa a extrair aqueles que não fazem parte do mesmo contexto. Então, nesse sentido, você tem vários exemplos, né? De lojista, por exemplo, que você chega lá no meio do nada, rapaz. Fala, não é possível que tenha uma loja. Tem uma loja, mas uma loja, nossa, maravilhosa. Falei, aqui, com todo esse detalhe, tem. Você chega na última linha, positivo. E você tem lojas que você chega num potencial maravilhoso e você entra e fala assim, meu Deus do céu, é isso aqui que vocês apresentam? Então, se não tem propósitos, você fica a ver navios. Propósito é o que o cliente vem fazer o que na sua loja? O que ele vem buscar, o que ele leva? E por várias vezes nós tivemos lojas que aumentamos na mais de 40% de aumento, porque o cliente falou assim, olha, a loja, eu gosto muito daqui. Já quase centenária essa loja, né? Mas tem uma coisa que acaba comigo. Eu acabo indo numa outra. Mas o que... Você pode me dizer? Porque estacionamento. Estacionamento do outro lado da rua. Para mim sair com alguma... né? Para sair da loja com coisa na mão, atravessar a rua, eu tenho medo, porque eu não posso andar direito, tá, não sei o quê, né? E do lado da loja tinha umas casas velhas, que era dele mesmo. Aí minha sugestão, derruba tudo e faz estacionamento. Nossa, foi um show. A outra... Inclusive, eu estou recebendo pelo Instagram. Instagram, pessoal, anota aí. Na Classicom é o professor Joaquim, anota aí. Vai aparecer aqui no Na GC. Classicom. Mas foi um show porque não quis derrubar as casas ou foi um show porque derrubou e deu certo? Ele derrubou as casas, fez um estacionamento, os clientes falaram assim, meu Deus do céu, olha como é que gostoso, a loja é a mesma. Como é gostoso vir aqui, porque sai do carro, está na loja. A experiência do cliente. A outra, essa aí foi, chegamos àquele piso escuro e sem forro. Aí você fala, bom, eu vou tentar convencê-lo, né? Vamos pôr um piso branco aqui por forro? Professor, põe um piso branco. Aí começamos a pôr o piso. O cliente vendo que estava colocando o piso, parece que a loja está aumentando de tamanho. Quando pôs o forro, sabe o que mais nós ouvimos? Nossa, vocês aumentaram a loja? Não, mas nós aumentamos para te atender melhor. Não então nada, foi só uma questão de, percebe? Então são detalhes, mas o cérebro registra. E o cérebro tem muito da vivência e a experiência de cada um ao longo da vida. O mesmo susto tem respostas diferentes. Uns gritam, uns desmaiam, outros batem. O susto é o mesmo, mas a resposta é diferente porque ao longo da vida, quando você começa a entender um pouco da ótica do reptiliano, nesse sentido emocional, você percebe que a pessoa reage a certas ações que você provoca, né? E se você entender essa provocação, você tem uma chance muito grande de vendas. Porque você está dentro do que ele precisa, e não do que muitas vezes ele quer. Porque o cliente não sabe o que está comprando. Vou dar Você vai numa loja, tem lá o vaso, né? Certo. O vaso sanitário. Você já viu alguma placa dizendo que aquele vaso sanitário economiza água? Não. Não. Você só vê o quê? Preço. Promoção. Agora,
Se você colocar assim que o vaso, ao invés de gastar 8 ou 12, gasta só 4 litros com o mesmo resultado, que eu falo, estou economizando água. Já perdeu o sentido, já não estou comprando vaso, estou comprando economia. Tem algumas lojas que exploram o duplo comando, né? A gente às vezes faz até alguns merchans falando do duplo comando, que é um, você aperta 6 litros, a outra é 3, né? Então, mas muito poucas lojas usam esse. Mas, professor, daqui a pouco o nosso tempinho vai chamar. Eu conheço o Anderson aqui, ele não perdoa, ele é implacável. O tic-tac do relógio é implacável. O senhor está falando aqui bastante no episódio gente, cérebro. Isso. E nós, em tempos de inteligência artificial, que eu mais escuto dos lojistas, dos contatos que recebo, e olha que eu sou do setor de tecnologia, a inteligência artificial vai acabar comigo, a inteligência artificial vai virar o mundo de ponta cabeça. Eu tenho um contraponto, apesar de ser da área de tecnologia, eu tenho um contraponto que o ser humano sempre vai ser fundamental, apesar da inteligência artificial. Ela vem para contribuir, vem para agregar, vem para trazer benefício, mas o ser humano não vai perder o lugar dele, na minha opinião, nunca. Queria saber do senhor. Olha, eu acho que se nós analisarmos as últimas décadas, tem uma série de modismos. Modismo vem, modismo vai e assim por diante. A questão da inteligência artificial ela é oportuna porque ela é uma ferramenta. Só que entre a artificial e a realidade existe uma coisa chamada inteligência emocional. Se você não trabalhar a emoção das pessoas, pode ser o que for, não se evidencia. A experiência do cliente na loja nada sobrepõe a isso. A inteligência artificial ela é uma ferramenta que ajuda, mas ela ainda é uma distância entre o artificial e a realidade do nosso cliente na loja. Então você fala assim, mas a inteligência artificial, nós temos lá uma empresa de turismo que usamos muito a inteligência artificial para fazer o quê? Uma apresentação. Só que se essa apresentação não mexer no emocional do meu cliente, ele não vai viajar. Não adianta. Por mais bonito por mais que seja um facilitador a inteligência artificial, se eu não souber trabalhar a inteligência emocional, não funciona. Então hoje, quem puder, quem souber trabalhar a inteligência emocional, ele entra numa coisa chamada capital espiritual. Por exemplo, vamos falar de RH, né? Ontem eu estava discutindo uma palestra sobre isso no seguinte sentido. Quanto vale o RH na sua empresa? Nós calculamos o valor do RH na sua empresa. E quando nós pegamos, principalmente as grandes empresas, nós recebemos grandes executivos de fora que vêm estudar no Brasil e vamos estudar lá fora, assim por diante. Então você pega, por exemplo, grandes empresas e fala assim, professor, eu quero ver essa história de o senhor consegue quantificar o capital, né, humano. Aí a gente apresenta e fala assim, meu Deus do céu, não tinha nem ideia sobre isso. Então, o humano, a pessoa não vai ser sobreposta sobre a inteligência ou com a inteligência artificial. Se nós não soubermos mexer na inteligência emocional. E emocional, o lado espiritual das pessoas, se elas estão dispostas, se não estão dispostas, porque não tem jeito. Agora, se você sabe mexer no lado espiritual, no lado da emoção, da inteligência emocional, aí a artificial ajuda muito. Caso contrário, é só uma fantasia. Essa é a minha visão, porque na prática, quando nós vamos trabalhar a recuperação de empresa, ou eu mexo no emocional ou não vem resultado, não adianta. Não adianta achar, porque às vezes assim, a inteligência é artificial, mas o resultado é artificial também. Querido, não adianta, a última linha vai ter que responder. Concorda? Eu concordo. E quem é a distância, né? Quem faz o emocional entre você, a empresa e o cliente? De novo, volta à primeira questão que nós falamos. Aquele que está à frente do cliente. Por mais inteligência artificial que você use, se esse vendedor não tiver emocionalmente preparado e qualificado, matou a venda. Não adianta. O ser humano sempre terá o seu lugar. Sempre terá o seu lugar. Então, o número, só para facilitar, assim, para o pessoal que está anotando ali nas cadernetas, né? Para cada 1% que se diminui o risco da sua empresa, o valor dela aumenta 8% no valuation. Só para dar um... O professor tem um trabalho legal também sobre valuation, né? Entendeu? Sobre valor de mercado. Ô Sérgio, puxa aí mais um gancho aí, temos tempo ainda para uma perguntinha. Deixa eu voltar lá naquela... Eu fiquei com uma pergunta martelando aqui na minha cabeça. Não é nenhuma pergunta, né? Uma provocação que eu vou colocar aqui. O professor falou que o lojista comentou que ele ia tirar o couro
Da indústria. Isso. E muitas vezes eu penso, né, e com todo respeito ao nosso amigo lojista, também concordo que é uma visão que não é bem por aí, né? Às vezes não é só o couro da indústria, né? Ele quer tirar o couro da indústria, do colaborador, do freteiro, da compra, dos prestadores de serviço que o cercam, às vezes por opções que não são as melhores. E eu costumo dizer o seguinte: não existe excelente negócio, existe bom negócio. Se for um excelente negócio, alguém perdeu. Então o negócio tem que ser bom. Tem que ser bom para a indústria, tem que ser bom para a loja, tem que ser bom para o colaborador, né? E na busca dessa melhor relação, eu sempre vejo lojas crescendo quando ela favorece o bom negócio. Quando ela favorece o colaborador, quando ela favorece todo mundo que está à volta e até o próprio cliente. E a última linha acontece, por incrível que pareça. Ah, poderia acontecer um pouquinho melhor, o resultado poderia ser melhor? Até podia. Mas talvez isso não tenha uma longevidade como se você tem um trato, né, empresas que fazem desse relacionamento com todo mundo que está à volta um relacionamento mais sadio, mais de bom negócio e não de excelente negócio. É mais ou menos a filosofia que a gente tem lá na Azuri também. Olha que interessante, muito bem colocado, né? Quando o lojista, quando o líder acaba ouvindo os liderados, é o mesmo que nós na consultoria, quando eu quero recuperar uma loja, onde eu vou escutar? O chão da loja. Se eu quero recuperar uma indústria, eu vou no chão da fábrica. Por quê? Porque ali é a verdade. Ali é a verdade, porque ali é o relacionamento. Então, nós tivemos respostas que a própria loja dá o retorno e a recuperação. Que o colaborador, ele mesmo já tem a resposta, só que ele não tem voz ativa. Nós tivemos loja no Mato Grosso, por exemplo, que tinha um problema sério de reclamação. Faltou mercadoria, entregou tudo errado. Foi um negócio... Como que está acontecendo? Aí um motorista... Né, e olha que interessante. Eu estou cansado, eu estou de paciência torrada, para não falar o que ele falou, né? Eu estou de paciência torrada com esse negócio de reclamação da minha pessoa. Vou fazer o seguinte, na hora que eu for entregar agora, eu vou entregar, vou tirar uma foto e vou pôr o número da nota. Reclamou? Não, tirei, está tudo certinho, entreguei de acordo com... Nossa, acabou essa brincadeira de reclamar, faltou mercadoria, faltou... Você percebe? Mas quem que deu a resposta? A resposta está na operação. Está lá na operação. Tá lá. Agora, não adianta você ter uma loja maravilhosa e contratar um carreteiro de Kombi pneu careca que vai na casa do cliente encaixaçado. Pô, não tem jeito. Não tem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido. E tem loja que oferece pipoca, sorvete, café, a criançada da escola sai, entra, invade a loja, é uma festa. O que ele quer dizer com isso para o público? Kids. Nossa, tem coisa boa aí, olha o movimento. O cliente entra. Agora, olha interessante, essa foi... Quando você passa na frente de uma loja que o lojista, para economizar energia, apaga a luz. Coloca os produtos na calçada, cheio de placa, você passa no rua e fala assim, nossa, pegou fogo essa loja, não vou entrar não. Você entra? Não entra. Não é assim? Coisa maluca, o cara pôs tudo na calçada, tudo pegou fogo esse negócio, não vou entrar nisso. Então, olha o contraponto. E tem várias situações, né, de alguns produtos famosos que o pessoal bebe, né, pega aquelas latinhas que já tomaram o suco, o refrigerante, e começa a jogar nas estações. Nossa, mas tá todo mundo comprando esse produto, eu vou comprar também. É o cérebro, Subconsciente. que é o poder da indicação, né? E esse poder da indicação nós fizemos várias pesquisas, que é onde nós otimizamos, né? E uma delas é essa questão, nós somos levados, não tem jeito. Agora você tem que saber utilizar isso. E eu estava andando num shopping famoso aqui em São Paulo e eu caí no truque. Eu estou andando no corredor, na primeira esquerda que eu dei a seta andando no corredor ali, eu olhei a placa, campeão de vendas. Eu olhei. Eu caí também, né? Campeão de vendas. Tinha uma exposição de relógios e canetas. Campeão de vendas. Eu fui olhar qual era o produto campeão de vendas. Falei, poxa, caí nessa. Espera um pouquinho, vou começar a prestar atenção. A maioria, ele olha a placa, campeão de vendas. Ele olha aquele produto campeão de vendas. E vende. Pergunto, era o campeão de vendas? Passou a ser. Você foi levado. Foi moldado assim. Quando você, anota aí, ó. Você quer destacar esse produto para ser o mais bonito? Coloque um feio do lado. Para dar aquele contraste. Para destacar. Você quer imaginar que isso aqui é barato? Põe um bem mais caro do lado.
Nossa, como é barato. É o cérebro. Agora, tem gente que pega uma lata de tinta, vou dizer uma marca famosa, né? Você põe assim, tinta Souvenir. A lata é tinta Souvenir. Ele põe uma placa, metade da lata, escrevendo tinta Souvenir, mas já é lata Souvenir. Já é souvenir. Percebe? Então, detalhes que o lojista às vezes passa Redundância. desapercebidos. Redundância. A tinta é para Informação. pintar, o pincel. Querido, agora eu pergunto: se nós soubéssemos que há uma tinta no mercado, se nós pintarmos esse ambiente, em 1 hora ela vai capsular as bactérias nocivas à saúde, cápsula, né? Pega e prende na parede. Você gostaria de ter uma tinta dessa na sua Opa. casa? Com certeza. No hospital? Opa, Seu filho não queria? claro. Tá, e por que a empresa não otimiza isso? O que ele vende? Tinta? Tinta. Não, você está vendendo saúde. Saúde. Não, insiste em vender É o caso da energia, né? tinta. No hotel e no motel. Não é isso? Lá atrás. Então é o seguinte, olha, eu acho que quando nós falamos aí, aproveitando a Azure, que já tem uma experiência enorme no mercado, não contrate a Azure achando que é um sistema. Não é um sistema. A Azure não é um sistema. A Azure é uma resposta para você vender mais. Esqueça, sistema está cheio. Agora, você está comprando algo que vai fazer você faturar mais, ele te dá indicadores para isso. Agora, olha os indicadores. Não pense que você pôs a Azure lá e sozinho faz acontecer. Não existe isso. E ouse, né? Né? Ouse ultrapassar esses 40, 36, E se 40%. tiver dúvida, pessoal, pegue o pessoal da Azul e vai te instruir. Olha esse número assim. E em detalhe, porque depois a gente começa, né, faz o graduação, pós-graduação, o ME, né, o mestrado, o doutorado, aquela... E tem muitas coisas que o livro diz que é legal e, na verdade, a prática não é bem assim. Não é bem assim. O chão de loja é outro número. Por isso que muitas instituições famosas, eu tive no ITA, FAAP, Rio Branco, todas as GV, essas... O pessoal falando assim que os cursos, eles vão no nível 2, que são instituições maravilhosas, né? Nós chegamos no nível 3 porque nós vivenciamos o chão da loja. É diferente. Então, quando a Azure está implantando, ou já implantou vários sistemas numa loja, ele não vai aprender, ele já está na loja aprendendo. Então, os demais têm que aproveitar a experiência da Azure, que está te entregando. Já está disposto, a pizza está pronta, pega o seu pedaço. Custa mais barato. Muito mais, né? A experiência já está lá. Agora, essa palavra até que está sempre presente, né, da percepção de valor, né? As pessoas querem contratar um meio pedreiro, meia colher, para construir um prédio de primeira. Não. É por aí que a banda não toca. é isso. Né? Senão só vendia Uno no país, né? E não é isso. As Não é pessoas querem o melhor, mas nós temos que saber extrair o que é melhor do melhor. Do melhor. Do melhor. Exatamente. Então, esse é o nosso mercado de 222 bilhões. Esse número é interessante, professor. Mas tem um gap aí, né? Tem mais 310 para ser conquistado. Parado. Vamos aí. alcançar esse mercado. Parado. E rapidamente, aproveitando o gancho do professor, que de fato nós não vendemos sistema, vendemos uma melhor utilização do software, melhorando a gestão do negócio, nós estamos aí com uma bela novidade para os próximos episódios já hoje acontecendo. não rola, né? Hoje Não. Mas assim, tem muita coisa interessante acontecendo, mas até nessa aproximação consultiva com o cliente. Alguns clientes, nós já estamos com 5 clientes na carteira, onde nós estamos mais próximos do cliente para aprimorar esse grau de utilização e levando o melhor resultado. E tem sido muito bem recebido pelo cliente, o cliente tem realmente conseguido melhorar a venda, resultado, lucro, caixa do cliente está melhorando, porque é isso. Nós percebemos que apesar do nosso propósito ser não vender sistema e sim vender uma ferramenta para que ele melhore o negócio dele, ele acabava no dia a dia, na correria, não usando. Isso. Então estamos entrando com esse apoio e vamos em frente. Eu acho que é bastante oportuno nessa questão, sabe, pelo seguinte, quando ao chegarmos na empresa, né, que nós chamamos o dono, o contador, o financeiro, e aí eles expõem lá o que eles utilizam, né? E o nosso papel de professor, o que é? O ensinar. O que fazer com aquilo? Porque você pega o contador e fala assim, você fechou o balanço? Fechei. Mas o que o balanço diz? Não, está fechado. Querido, mas está fechado, Qual a né? informação que ele me traz, né? Analisou? Mas o que está escrito no seu balanço aí? Percebe? Então, ele está. Qual a lógica? Ele quer entregar o balanço porque ele é contratado para isso. Pra isso, né? O outro não sabe o que está, né?
É a mesma coisa, você vai sabe comprar decifrar. uma... Eu soube que você comprou uma máquina agora recentemente, tira a chapa do pulmão. O que você vai fazer? Você vai ficar parado naquela máquina maravilhosa, tira a chapa do pulmão, depois você fica olhando, o que eu faço com isso? Não resolve nada. Então é muito oportuno essa questão do dia seguinte. Você utilizou o sistema, saiu isso. O que eu faço com isso? Aí Aplicar, vem né? a aplicabilidade. Isso é show. O grande benefício. Professor Joaquim, Manda lá. é uma graça ter o senhor aqui, uma honra, na verdade, né, no Constru Hub. Você que está aí do outro lado, tenha certeza de que os conteúdos que daqui foram extraídos são de grande relevância. Então, o seu curtir, o seu comentário, o seu compartilhar é muito importante nesse 10º episódio do Constru Hub, que interliga aí o mundo da construção. Sérgio, vamos para os finalmente. Você tem algo aí para dizer antes das considerações do professor Joaquim Ramalho? Muito rapidamente agradecer a presença do professor. É uma honra realmente ter o senhor aqui. É muita experiência acumulada. Espero ter a oportunidade de trazer o senhor de volta aqui em breve para a gente continuar falando desse setor. E você, amigo lojista, que se identificou com alguma coisa que nós falamos aqui, se identificou com alguma coisa que não é tão boa assim, vem para perto, que a gente vai entender melhor e tentar contribuir para que a gente faça melhor aí dentro da sua organização. Se você tem coisa que pode nos ensinar, estamos aqui para aprender também. Vem para perto, que é sempre bom. Conte com a gente, o professor está aqui, vai voltar em breve e é um prazer ter todos aqui. E o professor pode fazer as considerações Antes dele. do professor considerar, o Instagram é o naclasse.com, é isso? Na classe com. Na Classe Com. Isso. Na Classe Com. Professor Joaquim Ramalho, as suas considerações. Obrigado aí a oportunidade de estar com todos da Constru Hub, da Azure, né? Já atuamos em outras oportunidades nos cursos e assim por diante. A mensagem principal para o nosso público é assim: das 3 necessidades básicas do ser humano, a alimentação, o Brasil conseguiu equacionar, o vestuário, o Brasil equacionou, a terceira necessidade básica, que é a moradia, o Brasil não equacionou. Portanto, você está no segmento certo e mais do que oportuno para fazer acontecer e com segurança. Você pode crescer em muito o faturamento da sua loja. Obrigado pela participação de estar com cada um de vocês e um brinde aqui pelo nosso programa de hoje, nota Muito 10, bom. porque é o programa Parabéns, 10. professor. Parabéns, obrigado, Parabéns. pessoal. Até a Valeu, próxima. pessoal. Até a próxima. Valeu.